se colocar de pé. A cerimônia é curta. Ao vivo, ao vivo. Eu sou vivo, vou colocar de pé. Bata graça, irmão. O cerimonialista está estressado, o cerimonialista. Nessa não. Uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais sair, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Só posiciona aí. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te
sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém? Estamos reunidos neste templo, onde a abóbada do templo é o céu, para abençoar a união conjugal dos nossos irmãos Paulo César e Maria. Nós falamos sempre que os irmãos podem sentar. Nós falamos sempre que o casamento é uma decisão pessoal de duas pessoas que resolvem viver a sua vida conjugal debaixo do mesmo teto. Entendemos o casamento assim: pessoas que decidem viver a vida conjugal debaixo do mesmo teto. O casamento, nós sabemos que é uma instituição divina. A palavra do Senhor diz, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus falando que não é bom que o homem esteja só. Após Adão ter recebido a missão de Deus de dar nome a todas as coisas, os animais, certamente também os vegetais, né? E houve uma tristeza no coração de Adão quando viu que todos os animais havia macho e fêmea, e para ele não havia uma companhia. Então Deus viu a necessidade de Adão, viu a tristeza de Adão e resolveu fazer a esposa de Adão, trazendo um sono profundo determinado dia e tirando de uma do seu lado uma das costelas. Daquela costela fez a mulher de Adão, Eva, a disjutora, a companheira, a auxiliadora, aquela que estaria ao seu lado, caminhada, dia a dia, até quando o Senhor os separasse. Esse é o propósito de Deus, o casamento indissolúvel. Quem pode desmanchar o casamento, desfazer? É Deus através da morte de um dos cônjuges. Mas que Deus dê muitos anos de vida a vocês. Que possam caminhar lado a lado. Porque quando Deus tirou do lado de Adão uma das costelas, é para assim os irmãos caminharem sempre lado a lado. O casamento é uma bênção. A vida celibatária não é a regra, é a exceção. Ou seja, aquela pessoa que quer viver sozinha, né, sem ter uma companheira ou sem ter um companheiro, né, sem dividir o teto com alguém. Então isto não é regra, isso é exceção. Existem pessoas, Jesus falou, né, que querem viver assim, né, decidiram viver assim. Alguns nascem assim, outros decidiram viver assim. Mas de um modo geral, Deus criou o homem para que se case, né? Porque é através do casamento que nós temos uma sociedade organizada, né? Alguém já disse que a família é a célula máter, ou seja, mãe da sociedade, né? Então a sociedade é organizada por causa das famílias constituídas. E o Senhor vendo a necessidade disto, uma sociedade organizada. O homem, no passado, hoje mudou um pouco, mas o homem levantando-se pela manhã, saindo para trabalhar, né? E a esposa em casa, cuidando da casa e dos filhos. Hoje tem esposas que trabalham fora.
não contraria em nada o que a palavra de Deus diz. Não é? Mas há uma organização na sociedade. Vem os filhos. Não é? E nós temos com os filhos a missão, como família, não é? De educá-los, preparando-os também, né, para colocá-los na sociedade como pessoas de bem. Né? Aí o salmista, quando diz que os filhos são como mão do valente. Então a missão dos pais, né, é preparar os filhos para colocá-los na sociedade, assim como o valente preparava a flecha. Ele preparava a flecha. E preparada a flecha, ele tinha um alvo. E assim nós devemos, como família, né, os chefes de família, o esposo, a esposa, né, preparar os nossos filhos, né, para colocá-los como pessoas de bem na sociedade. Né? Então, o valor da família. Né? Duas instituições o Senhor criou. Né? A família, primeiramente, né, através do casamento, do primeiro casal, Adão e Eva. Né? E a igreja. Vento não dá para... Né? A esposa sendo submissa. Isso não significa que ela seja inferior, de forma alguma. Né? Mas o cabeça da família, o cabeça da casa é o marido. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Né? A decisão final, né, no meio conjugal deve ser do homem. E eu vejo isso uma responsabilidade muito grande, porque se não der certo, né, recai sobre suas costas. Né? Mas a esposa, ela deve ser submissa. Eu digo que ela é a subgerente. Submissa, submissão. Né? Os casais, eles têm uma missão na face da terra, segundo as Escrituras. Né? Debaixo do temor a Deus, eles têm uma missão na face da terra. Então, quando diz submissa, é uma submissão. Né? É como uma subgerente. Na ausência do marido, é ela que está na direção da casa. Né? Na ausência do marido. O marido está trabalhando, então ela tem toda a responsabilidade ali na casa. Né? E eu digo até responsabilidade também espiritual. Responsabilidade espiritual. Então o casamento é uma instituição divina. Ele tem o mesmo peso, o mesmo valor da igreja. Eu digo questão em terceiro lugar, questão da igreja no sentido do exercício de uma função na igreja. No sentido de... Por favor, pastor. Obrigado, pastor, pela oportunidade de poder participar desse momento tão feliz para este casal e também para esta igreja. Vamos aguardar a entrada das alianças, então. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir. Te com um beijo e com amor, te entreguei meu coração, me apaixonei.
Estão pegando fogo, hein? E quando longe eu estava, percebi que o teu carinho, teu amor eram pra mim. Com um sussurro ouvi tua voz no meu silêncio, me chamando cada dia mais pra ti. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim. Que muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir. E com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir. E com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Me apaixonei. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de fazer uma breve leitura bíblica que se encontra em Provérbios, capítulo de número 30, versos de número 18 e 19. A palavra do Senhor nos diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha ou na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho de um homem com uma donzela. Amém? Amém. O pastor Paulo citou aqui muito bem o casal primordial da criação de Deus: Adão e Eva. E os irmãos lembram onde eles habitavam? No jardim do Éden. Éden significa lugar de delícias. Então Deus criou o homem e a mulher para que eles pudessem se relacionar de maneira que isso pudesse então ser delicioso, de maneira que isso então pudesse ser agradável. E nós devemos entender que para que o Éden possa acontecer na vida de um casal, eles precisam estar literalmente aliançados. Então eu gostaria de pensar com vocês aqui nesta hora de maneira muito breve algumas coisas que são necessárias para que os irmãos possam viver esta aliança no Senhor. O provérbio posto aqui pelo
Agur, ele vai nos mostrar o seguinte: 3 coisas que são comparadas ao caminho de um homem com uma donzela. E que coisas são essas? A primeira delas, o caminho da águia no céu. A águia é aquele animal imponente que abre suas asas e é impulsionado pelo vento e alcança grandes alturas. Para que vocês possam alcançar grandes alturas, primeiramente vocês têm de estar aliançados, em estar conectados com Deus, na pessoa do Espírito Santo. Lembrem, a águia é impulsionada pelo vento, né? Vento do Espírito Santo na vida de vocês. Mas vocês devem se lembrar também, em um segundo sentido, que você é ajudadora dele e que você é o sacerdote do seu lar. De maneira que você, então, aguarda, de maneira que você a protege. E sabe, um impulsiona o outro a cumprir a sua missão. Isso tem de ficar bem claro. Os 2 caminham em um só propósito. A segunda coisa a qual o texto nos diz é o caminho da cobra na penha. É um caminho que não deixa marcas, que traduz para a gente retidão. E retidão lembra sempre, quando nós lembramos de aliança, de fidelidade. Amém? E uma terceira coisa que está dita aqui: o caminho do navio no meio do mar. O navio, ele vai passando, né? O seu leme, né? Ou a sua hélice deixa marcas ali por onde ele vai passando, mas depois que aquele navio passa, a água volta ao seu lugar. Para vocês viverem aliançados, vocês têm que entender a necessidade de um propósito maior e viver sempre perdão na vida de vocês. Sempre. Pois esse é o segredo de uma aliança duradoura e que cumpre os propósitos de Deus no casamento de um homem e de uma mulher. Eu vou deixar aqui, eu me utilizei de um método aqui que o vento não leva, né? Não gosto muito, mas foi o recurso que tive nessa hora. E vamos passar então aqui a esta cerimônia de alianças, depois dessa breve reflexão a respeito disso. Nós temos aqui um metal extremamente precioso, o mais nobre deles, o ouro, representando então a nobreza do casamento. Formato circular, porque é uma aliança que não tem fim, né? E também, nesta hora, que vocês possam refletir sobre essa decisão. A nobreza do amor, um amor que não tem fim e que não é só num momento de emoções, mas é toda uma vida de decisão todos os dias. Eu costumo dizer para minha esposa, né, que eu amo ela mais hoje do que ontem, mas menos que amanhã. Não é? Que vocês possam dizer isso uns para os outros. Eu amo você hoje mais do que ontem e menos do que amanhã. Eu quero passar estas alianças às mãos de vocês. Eles vão ajoelhar, não é? Tem que ajoelhar, né? Daqui a pouquinho, quando nós formos orar, então. Vocês preferem falar as próprias palavras de vocês? Eu
Você primeiro. Eu, Maria, prometo amar-te, respeitar-te, ser submissa a você, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Eu, Paulo, prometo ser fiel, amar-te, como Cristo amou a igreja, respeitar-te, hoje, até o último dia da minha vida, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Pode pôr a aliança. Agora, vocês podem me dar as mãos com as alianças? Para quem gosta de tirar foto, fica melhor assim, ó. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento tão especial, onde o Senhor mais uma vez nos mostra que o seu projeto de constituir famílias continua válido, ó Deus, por toda a eternidade. Ó Deus, que o Senhor abençoe o Paulo e a Maria. Que o lar deles seja um lar de bênção. Ó Deus, que eles possam encontrar descanso no lar deles. Que eles possam, Senhor, sempre ser o apoio um dos outros. Que eles possam, Senhor, ser amigos, confidentes. Que eles possam, Senhor, sempre ser namorados, ó Deus. Que em todas as coisas eles venham ter como referência o Senhor. E que a tua presença, Jesus, seja marcante na vida deles. Agora, Senhor, eles não são mais dois, mas segundo a tua palavra, são uma só carne. Portanto, na autoridade do Senhor, autoridade a qual o Senhor me deu, enquanto ministro do Evangelho, eu os declaro marido e mulher. Em nome de Jesus. Amém. Podem levantar. E agora, o beijo.
resplandecer o rosto sobre vocês.